Marcos capítulo 12, de 28 a 34. Fiquem à vontade, não precisa ter pressa para sair. Amém. Marcos capítulo 12, de 28 a 34, diz assim a palavra do Senhor. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior que esse. Disse-lhe o escriba: muito bem, mestre, e com verdade disseste que ele é o único e não há outro senão ele, e que amar a Deus de todo o coração e de todo o entendimento e de toda a força, e amar ao próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou-lhe: não estás longe do reino de Deus. E já ninguém mais ousava interrogá-lo. Oremos mais uma vez. Bondoso Deus, obrigado, Pai, porque aqui nesse lugar nos encontramos e com alegria, Deus, congregados em Teu nome, podemos cantar louvores ao Senhor, marchar trazendo dízimos e ofertas, Deus, nos confessar, rever, Deus, queridos Teus, que aqui nós encontramos. Muito obrigado, Pai. E agora, Deus, queremos ouvir da Tua voz. Fale, Deus, agora, use, Deus, teu servo, e que saiamos daqui, Deus, fortalecidos, edificados, mediante a tua palavra, para a glória do teu nome, em Cristo Jesus. Amém. A Bíblia, queridos, ela é muito clara quando nos diz que o crente, ele não é do mundo, mas encontra-se no mundo para uma missão. Missão de levar as boas novas de grande alegria, boas novas de transformação a esse mundo em trevas. Com isso nós sabemos então que vivemos constantemente observados e por vezes nós somos questionados sobre a razão da nossa esperança, sobre a nossa fé, e é preciso que, portanto, estejamos preparados para isso. Preparados para dialogarmos com intencionalidade nos nossos corações, entendendo que cada diálogo, que cada conversa pode ser usada pelo Santo Espírito para a sua obra. E é exatamente isso que ocorre aqui, queridos, nessa passagem relatada por Marcos. Começando ali no capítulo 11, alguns representantes daquelas instituições político-religiosas atacaram Jesus enquanto então ele ministrava no templo, tentando fazê-lo cair em algumas armadilhas com uma série de perguntas. Ele respondeu a 4 perguntas que lhe foram feitas e agora fez uma única pergunta que o silenciou. Depois disso, esses líderes religiosos só voltam a interagir com Jesus no jardim, quando então Cristo é preso, no capítulo 14. A primeira pergunta, queridos, feito então agora, ela é feita ali a partir de Marcos, capítulo 11, no verso 27. Eles queriam saber sobre a questão da autoridade de Jesus. Como membros daquele sinédrio, eles tinham responsabilidade então de investigar todo aquele que afirmasse ter sido enviado por Deus. Porém, essa investigação não era para, de fato, chegarem ali à verdade daqueles fatos, mas somente para provar o seu próprio ponto. Jesus responde então com outra pergunta, desmascarando a hipocrisia daqueles líderes. A segunda pergunta diz respeito à responsabilidade, a partir do verso 13 de Marcos 12. Fariseus e herodianos, inimigos conhecidos que agora se unem por conta de uma ameaça em comum, Jesus Cristo.
Os herodianos, eles eram aqueles partidários de Herodes. Os fariseus não gostavam desse grupo, porque entendiam ser eles usurpadores do trono, que deveria ser de Davi e de sua linhagem, e também, claro, não queriam pagar impostos a Roma. Ao unirem-se, esses grupos então criavam ali uma armadilha para Jesus. Dependendo da forma que Jesus respondesse um questionamento, poderia agradar um grupo em detrimento do outro. Mas Jesus responde, transferindo então aquela discussão do nível político para então agora um âmbito de princípios, fazendo aqueles hipócritas também caírem na sua própria armadilha. A terceira pergunta diz respeito à eternidade. Os saduceus, eles só aceitavam a lei de Moisés como autoridade religiosa. Se uma doutrina não pudesse ser defendida pelos primeiros 5 livros da Bíblia, seria então, portanto, ali por eles rejeitada. Não acreditavam na existência da alma, na vida após a morte, na ressurreição, no julgamento final. E então apresentam ali a Jesus uma pergunta hipotética com base na lei do casamento. Se uma mulher tivesse 7 maridos ao longo da vida, sendo então todos eles falecidos, com quem ela passaria a eternidade? Jesus lhes responde mostrando que a ressurreição não é a nova, não é a restauração à vida como a conhecemos, mas na verdade o ingresso agora a uma nova vida. Na eternidade, o nosso corpo será perfeito e não mais haverá a morte. Sendo assim, não haverá mais a necessidade de casamento, procriação e, claro, a continuidade da raça humana. E assim, chegamos então à quarta pergunta feita a Jesus agora por um escriba fariseu. Diferentemente daquelas perguntas anteriores, aqui o tom aparenta ser um tom um pouco mais amigável. Os escribas, eles haviam determinado que os judeus deveriam obedecer cerca de 613 preceitos da lei. Um dos exercícios favoritos dos escribas era discutir qual desses mandamentos era o maior de todos. E assim, então, eles aproveitavam aquela oportunidade para agora trazer essa mesma questão a Cristo Jesus. Veja o verso 28, queridos, que nós temos aí, veja comigo. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe, qual é o principal de todos os mandamentos? Em primeiro lugar, observamos que, a exemplo das perguntas anteriores, uma nova pergunta é feita a Jesus com a intenção de desmoralizá-lo, mas diferente dos outros fariseus, esse que faz a pergunta, ele reconhece que Jesus era sim um rabino superior. E ele fica maravilhado com o modo com que Jesus responde às outras perguntas, principalmente essa última, direcionada então, como colocamos, aos saduceus. A sabedoria de Cristo, queridos, impressiona e impressionou até mesmo os mais doutos da lei. Isso já nos é, queridos, uma lição importante. Não pense que falar de Cristo, falar do seu amor, falar do Evangelho é algo ali restrito a um seleto grupo de doutos, de pessoas estudadas. O Evangelho, as boas novas de salvação, podem transformar qualquer coração, queridos. Seja do empregado, seja do empregador, do mais rico ao mais pobre. Todos podem ser alvos da graça maravilhosa de Deus e se maravilharem, não com o seu discurso, mas maravilharem-se com Cristo Jesus. Ele é quem deve brilhar, resplandecer em nós. E então, esse fariseu faz agora uma pergunta muito interessante a Cristo. Como falamos, eram cerca de 613 mandamentos ali na Torá. Desses, 365 eram proibições e 248 eram os chamados mandamentos positivos. E desses 248 ainda tinham 2 categorias, os pesados e os leves. Os mandamentos pesados, ou chamados também de peso, eram extremamente sérios e uma vez que alguém quebrasse algum deles, seria então agora passível de penas severas.
Por isso, não era difícil se ter esse tipo de pergunta nas reuniões a algum líder religioso, para que ele então pudesse dar ali o seu entendimento sobre qual desses mandamentos, portanto, era o maior dentre todos. E a pergunta feita a Jesus é essa: qual é o principal de todos os mandamentos? O fariseu ele queria saber, na opinião de Jesus, qual desses mandamentos então resumiria toda a Torá. Mas também, é claro, queria pegar Jesus ali numa armadilha. Se ele dissesse que um determinado mandamento era o resumo, daria margem para falarem que não, que era um outro, por exemplo. Lá em Mateus 22, verso 35, o evangelista Mateus nos alerta que essa pergunta tinha sim a intenção de provar a Jesus. Diz o texto: e um deles, intérprete da lei, experimentando, lhe perguntou: mestre, qual é o grande mandamento na lei? O que percebemos é que estamos, queridos, nesse mundo caído, onde, por vezes, perguntas como essa podem ser feitas a qualquer um de nós. Pessoas querendo nos testar, principalmente se sabem que somos cristãos. O que precisamos, queridos, é aprender com a própria palavra de Deus, aprender com Cristo, buscar a sabedoria do alto, a orientação do Santo Espírito para uma situação como essas. E é exatamente isso que ocorre com Cristo. Ele responde com a sabedoria do alto, uma sabedoria que lhe era peculiar. Versos 29, 30 e 31, veja comigo. Respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que esses. Jesus aqui nos ensina, queridos, que toda aquela lei moral, toda a obrigação do ser humano, tudo isso pode ser resumido em uma palavra: amor. E esse amor, queridos, deve em primeiro lugar ser direcionado a Deus. A passagem que Jesus utiliza para responder agora é de Deuteronômio 6, versos 4 e 5, que diz assim: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Esses versos, queridos, eles eram recitados de manhã à noite por todo judeu. São versos que, na verdade, até hoje são repetidos pelas sinagogas aí em todo o mundo. No hebraico, a palavra aqui para ouve pode ser também entendida como ouça. Ouça, Israel, o Senhor é o único Senhor. E no verso 30, Jesus coloca então a ênfase na questão do amor a Deus, em como esse amor deve ser. Veja comigo: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Repare que a palavra todo ou toda é repetida aqui cerca de 4 vezes. Devemos exercitar amor pelo Senhor de forma completa, de forma integral. Coração, alma, mente, o entendimento, força, tudo isso, todas essas facetas do ser humano devem cooperar no amor a Deus. Todas essas partes, queridos, devem juntas amar o Senhor. E mais do que isso, Deus tem autoridade sobre cada uma delas. Não tem como você ter um coração que louva, que adora, que glorifica a Deus, os seus desejos, as suas vontades, sem que a sua mente não esteja imbuída do mesmo propósito. O ser humano, queridos, precisa amar a Deus com toda a sua capacidade, com tudo aquilo que o Senhor mesmo nos deu. E toda essa capacidade deve ser então utilizada por nós ao máximo. E veja a ênfase, queridos, dada por Cristo: todo o coração, toda a alma, todo o entendimento, toda a força. Deus nos ama, queridos, de todo o seu coração. Não podemos responder a esse amor com nada menos do que isso. Quando Deus nos ama, Ele ama o mundo. Quando Ele dá,
Ele entrega o seu Filho, ou seja, Ele mesmo se entrega por nós, a sua igreja. Efésios 5, 1 e 2, nos mostra esse amor maravilhoso de Deus por nós. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. E esse amor, queridos, deve ser direcionado a Deus, mas também ao nosso próximo. Levítico 19, verso 18, nos diz assim: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Ou seja, Jesus une essas duas passagens de Deuteronômio 6, 4 e 5 com a de Levítico 19, verso 18, nos mostrando então o que seria o resumo de toda aquela lei. Ele mesmo, Jesus Cristo, não somente por palavra, mas também por suas atitudes, pelos seus atos, foi então o primeiro a nos mostrar tanto o amor verdadeiro a Deus, quanto o amor puro, o amor sincero ao próximo, ao ser humano. Cristo une perfeitamente esses dois amores. O amor que nos chega, queridos, diretamente de Deus, é o amor que agora nos dá condições para amá-lo e também para amar o nosso próximo. E Jesus encerra essa parte afirmando: não há outro mandamento maior do que esses. Amar a Deus e amar ao próximo, queridos, resumem a lei, são os maiores mandamentos, justamente porque o amor é isso, é autodoação. O amor, ele se dá. Todas as outras virtudes encontram-se ali, dentro do amor. E o próprio Deus, queridos, ele é amor. 1 João 4, verso 8 nos diz: aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Em terceiro lugar, versos 32 e 33, nos mostram como esse mestre da lei, então, fica satisfeito com a resposta de Jesus. 32 e 33, disse-lhe o escriba: muito bem, mestre, e com verdade disseste que ele é o único e não há outro senão ele, e que amar a Deus de todo o coração e de todo o entendimento e de toda a força e amar ao próximo como a si mesmo excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Esse escriba começa a sua resposta com essa exclamação: muito bem, mestre. Ele fica admirado com a resposta de Jesus, chegando até repetir aquilo que Cristo acabara de falar. E ele acrescenta então essa questão ligada aos holocaustos e sacrifícios. Todos os sacrifícios, queridos, e ofertas precisam se submeter a um relacionamento correto com Deus e com os outros. Ou seja, todas as tarefas, todas as atividades, mesmo aquelas ditas como sagradas, não podem ter primazia sobre o amor. E elas, por si só, não têm qualquer sentido se não tiverem amor. Não adianta eu marchar, vir aqui à frente, devolver o meu dízimo, dar a minha oferta ao Senhor, se eu não tiver amor. Não adianta participar desse nosso tempo de culto, quando ofertamos agora as nossas vidas, os nossos corações ao Senhor, se eu não tiver amor. Se eu só estou aqui para agora criticar, ou mesmo para simplesmente assistir, receber, sem qualquer compromisso de levar adiante, de anunciar tudo isso que nós aprendemos e ouvimos aqui, com amor a Deus e ao nosso próximo, queridos. O amor, ele vai nos fazer olhar o outro com olhos de compaixão, com olhos de misericórdia, da mesma forma com que Cristo olhou para cada um de nós. E assim, nosso último verso de número 34, nos mostra exatamente então agora o que Cristo falou a esse escriba, mestre da lei, após a sua boa resposta. Veja comigo. Vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou-lhe: não estás longe do reino de Deus. E já ninguém mais ousava interrogá-lo. Jesus aqui, queridos, ele encoraja esse escriba. Se no início
o escriba questiona a Jesus com a intenção de surpreendê-lo ali em uma armadilha, agora nós vemos uma resposta positiva de ambos. E Jesus lhe afirma que ele não está longe do reino de Deus. E repare que até esse momento, queridos, o assunto não era exatamente essa questão do reino de Deus. O assunto era sobre a Torá e não sobre a questão da vida eterna. O que vemos aqui é que Jesus, queridos, ele tem toda a autoridade inclusive sobre a própria Torá. A pessoa, ela não se aproxima do reino de Deus pela sua teologia, pelos seus estudos, pelos seus cargos. A pessoa, ela só se aproxima do reino de Deus quando se aproxima de Cristo Jesus. Só Ele é o único e verdadeiro caminho, não há outra forma. Ao falar a esse escriba que ele não estava longe do reino, Jesus o estava então encorajando a se aproximar agora ainda mais. Jesus, aliás, se utiliza de palavras amorosas da mesma forma ao longo de todo o Evangelho. Eu pensei aqui algumas. Vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Marcos 1,17. Filho, os teus pecados estão perdoados. Marcos 2,5. Não temas, crê somente. Marcos 5,36. Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Marcos 6,50. Enfim, queridos, inúmeros textos que demonstram o coração amoroso de Cristo Jesus. E o texto conclui, e com ele nós também, com a seguinte frase: e já ninguém mais ousava interrogá-lo. Jesus, queridos, prevaleceu sobre os desafios, sobre aqueles questionamentos feitos ali pelo Sinédrio, fariseus, saduceus, mestres da lei. Todos buscaram fazer então com que Jesus caísse nas suas armadilhas. Mas Jesus, queridos, levou a melhor nesse debate. Porém, nós precisamos entender que não é por meio de meras respostas a indagações humanas que pessoas se aproximarão do reino de Deus. Mas é somente, queridos, através do poder transformador do Evangelho de Cristo Jesus, que verdadeiramente uma vida então pode ser ali resgatada das trevas para a luz. Vimos que o amor é o resumo de toda a lei, que o próprio Deus é amor. Uma comunidade que busca o reino de Deus é formada por pessoas que amam e manifestam esse amor também uns para com os outros. Aqueles que se encontram não somente próximos, mas agora, na verdade, incluídos dentro do reino de Deus, têm a coragem para defender o que é verdadeiro, mesmo que sofram as consequências disso. Porque foi exatamente isso que ocorreu com Jesus. Apesar dos escribas e fariseus não terem mais o questionado, sabemos bem que mais à frente são eles que colaboram agora para a crucificação de Jesus. Siga Cristo, ame o Senhor, ame também o seu próximo. Só assim você caminhará no caminho. Um caminho estreito, é verdade, mas o melhor caminho. Caminho que leva ao reino do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, Cristo Jesus. Amém? Vamos orar, queridos? Você vai ter aí um tempo de oração silenciosa para pensar um pouco acerca daquilo que você ouviu. Como é difícil. Como é difícil por vezes exercitarmos esse amor para com o nosso próximo. Pessoas que por vezes tão diferentes de nós, com prioridades, com valores por vezes tão deturpados. E o nosso chamado como igreja do Senhor é para amar essas pessoas. Quem sabe você tem aí um desafio na sua casa, na sua família. Quem sabe você esteja vivendo um desafio no seu ambiente de trabalho, na sua faculdade, na sua escola. O nosso Deus
nos ama com um amor tão maravilhoso, nos infunde a sua graça para amarmos. Reflita, veja bem como tem sido o seu amor para com esse Deus maravilhoso. Quais têm sido as suas prioridades? Você tem trazido ofertas, dízimos, a sua própria vida, o seu coração com alegria, com disposição? Ou isso para você, quem sabe, é um peso? Ou isso para você é como que uma obrigação negativa? Olhe para o Senhor. Ouvimos aqui há pouco testemunho da obra maravilhosa que o Senhor tem feito através dessa igreja, não só agora, mas ao longo de tantos anos, plantando igrejas, transformando localidades, transformando vidas. Que bênção é participar, ser o próprio corpo do Senhor nesse lugar que tem abençoado tantas e tantas vidas, de pessoas que, quem sabe, eu e você jamais conheceremos, mas que, usados pelo Senhor, temos caminhado, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus, o cabeça dessa igreja. Querido Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor é o nosso Deus. Porque apesar de nós, tão pecadores, porque apesar de nós, Deus, tão egoístas, o Senhor encontra graça em nós. E essa graça maravilhosa, Deus, que nos atinge, que nos preenche, é a graça que agora nos faz caminhar, olhando para o alto e olhando também para o outro. Ó Deus, se há alguém aqui, Pai, que tem vivido dias difíceis nos seus relacionamentos, ó Pai, trabalhe esse coração, visite, Deus, essa vida, Pai. Que relacionamentos quebrados possam ser restaurados, Pai. Que essa igreja seja uma igreja conhecida pelo amor. Que sejamos, Deus, um povo conhecido por exercitarmos o nosso amor ao Senhor e também ao nosso próximo. Que tenhamos alegria, Deus, e compromisso em fazer isso, porque sabemos que esse é o nosso chamado, essa é a nossa missão, de anunciar, Deus, as boas novas, de dar testemunho do Senhor, não para a nossa própria glória, mas tão somente para a glória e louvor de Cristo. Ó Deus, trabalhe, Deus, em nossos corações, de maneira que sejamos essa igreja que anuncia a verdade com fidelidade, com amor, com alegria. Sê com cada um aqui, Pai, com cada lar, com cada família representada. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Recebei a bênção, queridos. Que a graça